Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 11 de março de 2019. 10 genes que tratam de depressão, ansiedade e outras doenças mentais, parte 02. Não é comum encontrar genes que abordam temas tão sérios quanto depressão, ansiedade, luto e outras doenças mentais. No entanto, nos últimos anos, genes como Celeste, Eublad, Senua, Sacrifício e outros têm encontrado formas de debater depressão, sexualidade e até psicose de maneira aberta e livre de preconceitos. Esse foi um dos motivos que levou o Celeste a ser indicado não apenas ao prêmio de melhor indie no The Game Awards, como também levar o prêmio de Game de Impacto, por sua contribuição para debate sobre depressão. Afinal de contas, é importante lembrar que a jornada de um paciente de uma dessas condições costuma ser muito mais difícil do que a jornada de um herói ou heroína dos games. O All Jogos buscou genes que abordam a saúde mental, as histórias de encorajamento que eles buscam trazer e preparou a lista a seguir. Confira. Celeste, PS4, Xbox One, Switch, Mac, Linux e PC. À primeira vista, Celeste é um game de plataforma desafiador que não tem muita história além da repetição de mortes e tentativas da personagem principal. E, de fato, você pode jogar dessa maneira. No entanto, ao prestar mais atenção no enredo e nas motivações da personagem principal e sua antagonista, o game independente se torna uma experiência rica e que vai além da simples superação de obstáculos. O que pode muito bem se relacionar com a vida, não é mesmo? Night in the Woods, Xbox One, PS4, Switch, Android e PC. Outro game indie, Night in the Woods, usa de um visual 2D que parece ter saído de um livro infantil para contar a história do personagem Mai Borowski. Depois de largar a faculdade, o protagonista volta para casa para decidir qual será seu próximo passo. No entanto, o grande objetivo do game é que o jogador explore e entenda mais sobre condições e doenças mentais. Praticamente todos os personagens que interagem com Borowski têm algum tipo de transtorno. A grande sacada de Night in the Woods é sua abordagem. O game usa animais no lugar de pessoas e sua narrativa contribui para que essas condições não sejam vistas com preconceito. Actual Sunlight, PC, Vita, Android. A definição dos desenvolvedores sobre Actual Sunlight é de que seu jogo é uma história interativa sobre amor, depressão e as corporações. O game mostra o cotidiano de Evan Winter, um profissional de 30 anos que odeia seu trabalho e sua vida. Mas, ao contrário de outros protagonistas, nunca tem a coragem de fazer alguma coisa sobre isso. O jogo ilustra o dia a dia de Evan e traz uma abordagem realista do cotidiano de uma pessoa com depressão. O criador do game, Will New, até mesmo diz que Actual Sunlight é autobiográfico e que modelou o apartamento do protagonista baseado no seu. O jogo também aborda questões sobre sexualidade e suicídio. Eublad, Senua, Sacrifício, Xbox One, PS4 e PC. Vencedor do prêmio de Game de Impacto no The Game Awards de 2017, Eublad, Senua, Sacrifício coloca os jogadores no papel da protagonista Senua, que precisa conviver com sua própria psicose no caminho para resgatar a alma de seu amado. Inspirado pelas mitologias nórdica e celta, o game trabalha a condição da guerreira como uma metáfora. Senua acredita que sofre de algum tipo de maldição, é assombrada por uma entidade e ouve vozes em sua cabeça. Atormentada pelo trauma de perder seu lar após uma invasão de guerreiros vikings, a guerreira vive uma jornada intensa. Para retratar melhor a condição da personagem principal e criarem um game realmente imersivo, os desenvolvedores contaram com a pesquisa e ajuda de neurocientistas, especialistas em saúde mental e pessoas que sofrem com a doença.
Heavy Rain PS3 e PS4. Apesar de não ser o tema central de Heavy Rain, é possível observar claramente que dois personagens do jogo sofrem com doenças mentais. Um deles sofre com alucinações e outro tem momentos de psicose originados de trauma emocional. Em meio a tudo isso, 4 protagonistas precisam descobrir a identidade de um assassino em série a tempo de salvar sua mais nova vítima. Vale a pena conferir o jogo da Quantic Dream novamente, prestando especial atenção aos aspectos mentais demonstrados nos capítulos dessa experiência interativa. Tetragon, Câncer PC, Mac, e um dos games mais dramáticos da lista. Tetragon, Câncer é um game autobiográfico baseado em momentos da vida de seus criadores, o casal Ryan e May Green. O filho do casal foi diagnosticado com um câncer terminal quando tinha pouco mais de 1 ano. O título descreve a jornada dos pais para enfrentar a ansiedade e depressão, ao mesmo tempo em que os criadores aproveitavam o máximo de tempo restante com seu filho. Desenvolvido por um pequeno estúdio independente, o Luminous Games, o jogo ganhou repercussão em vários cantos do mundo e ganhou o prêmio de jogo de impacto do The Game Awards de 2016. Depression Quest Web. Como o nome já sugere, Depression Quest é uma aventura que aborda a luta contra a doença que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Desenvolvido e publicado pelo estúdio Conspiracy, o game é uma espécie de novel interativa simples e baseado em decisões realizadas no seu navegador. O jogador precisa dar ao mundo respostas para diversas decisões do dia a dia. Ao tratar o tema de forma acessível, o jogo ajuda quem não sofre com a doença a ter mais proximidade com o assunto. O game está disponível de forma gratuita em sua página oficial, mas requer conhecimento em inglês. Quem apoiar a iniciativa, pode doar algum valor para ajudar seus criadores, que prometem reverter parte da renda para o serviço de prevenção ao suicídio do ZEUA. Life is Strange PC, Mac, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, e os Android. Um dos únicos games dessa lista a ser publicado por uma grande empresa do mercado, Square Enix, Life is Strange conta a história da estudante Max e aborda uma série de temas ainda considerados tabus na indústria. Divisão social, bullying e suicídio são abordados no game, que é dividido em 5 episódios. Com a boa recepção da crítica e dos jogadores, a franquia já teve uma continuação e um spin-off lançados após o sucesso do primeiro título. The Tone of Light PS4, Xbox One, Switch e PC. Uma aventura de horror psicológico, The Tone of Light utiliza os conceitos de doenças mentais para criar um clima assustador. O jogo se passa nos anos 40, em uma instituição para pacientes desse tipo. O game foi desenvolvido após uma série de pesquisas sobre as péssimas condições e práticas antiéticas realizadas nestes manicômios. Além de mostrar alguns dos abusos que eram cometidos pela ciência naquela época, o jogo tenta chamar a atenção para a importância do tratamento adequado de doenças mentais. Afinal de contas, a ignorância ainda é um obstáculo na hora de tratarmos desses temas, mesmo nos dias atuais. Flower PS3, PS4. Flower não é um game que aborda um transtorno ou doença, mas tem outro aspecto da mente em destaque: a saúde mental. O jogo foi desenvolvido de uma forma específica para que os jogadores tivessem uma experiência emocionalmente positiva. Você controla uma série de pétalas que são levadas pelo vento, que funcionam como uma terapia para vários jogadores. Alguns deles,
como é o caso do jornalista Louis Castro Garcia, do site Venturi Beat, até mesmo utilizaram esse clima para lidar com a depressão. No livro Desafios Existenciais, psicografado por Divaldo Franco, o espírito de Joana de Ângeles afirma: a marcha do progresso é inexorável. Pode ser perturbada ou dificultada, nunca, porém, ficar retida em inconveniências de indivíduos ou de grupos, paralisando o seu processo. Da mesma forma, a criatura humana está destinada à plenitude, avançando, não poucas vezes, sob injunções dolorosas que resultam da ignorância ou da má utilização dos recursos preciosos que se lhe encontram ao alcance. De origem divina, experiências mais diferentes manifestações da vida, desenvolvendo os valores sublimes que lhe dormem em germe até atingir a felicidade que lhe está destinada. Essa felicidade, porém, deverá ser conquistada, passo a passo, mediante o esforço pessoal e o investimento de luta, de modo que desabrochem os seus potenciais que impulsionam a conquista da glória. Através das multifárias reencarnações, o espírito aprimora-se, libertando-se do primarismo pelo qual transitou e avançando no rumo da sublimação. O sentido da vida inteligente e ascensional, que se logra através dos desafios existenciais que devem ser vencidos, porquanto são carregados das heranças negativas, que procedem das experiências anteriores malogradas e necessitam de ser corrigidas. Em razão disso, esses desafios apresentam-se como conflitos perturbadores que enfermam, desorientam, empurram para situações dolorosas, quando não direcionados com sabedoria e enfrentados com valor. Durante muito tempo acreditou-se que o ser humano vem ao mundo qual se fora uma folha de papel em branco, uma tabula rasa, e que a imitação em relação ao que via, ao que experimentava, a iniciar pelos pais que lhe vertiam os conhecimentos e aprendizagens, facultava o arquivamento das impressões que deveria repetir depois. Experiências significativas, no entanto, demonstraram que a tese era destituída de legitimidade, porquanto os cegos de nascimento, que não podiam acompanhar as expressões da face de outrem, sorriam e apresentavam as mesmas características da tristeza que jamais haviam visto. De igual maneira, os povos ainda primitivos que vivem na Terra, visitados por cientistas cuidadosos, demonstravam os mesmos sentimentos do ser civilizado, embora jamais houvessem contatado com ele, assinalando no semblante o rictus da dor e a largueza da alegria. Desde há muito, o pai da doutrina evolucionista, Charles Darwin, houvera escrito um tratado sobre a fisionomia humana, sugerindo estudos com cegos, de modo a se confirmar a ancestralidade dos caracteres emocionais e suas expressões em indivíduos que jamais tiveram oportunidade de vê-las noutrem. Esse estudo abriria espaço para maior observação em torno dos sentimentos que a psicologia científica desprezava, há mais ou menos 40 anos. Com o advento de novas conquistas psicológicas em torno do ser humano, pôde-se constatar que há uma herança atávica assinalando todos os indivíduos com idênticas expressões fadais emocionais, sem que tenha havido qualquer contato entre eles. Do ponto de vista espírita, essa herança procede das reencarnações anteriores, que imprimiram no espírito as suas necessidades, mas também as suas realizações, facultando-lhe o avanço progressivo, cada vez que uma etapa do processo de crescimento é vencida. Graças a essa constatação, na raiz de todo processo aflitivo existe uma herança psicológica de outra existência,
ressurgindo como necessidade de reparação, a fim de favorecer o espírito com novas aquisições, sem amarras com os fracassos que ficaram no passado. Desse modo, a felicidade no mundo é possível, desde que seja desenvolvido o empenho por consegui-la. Ninguém se encontra na Terra exclusivamente para sofrer, mas para criar as condições da saúde real e da alegria plena. Mesmo no caso das expiações vigorosas, enquanto vigem trabalham pela libertação do ser encarcerado, logo seja concluída a reeducação. Os estudiosos da conduta psicológica constatam também que essa felicidade é possível, porque existem fatores fisiológicos que a propiciam, e referem-se ao milagre da dopamina, o neuropeptídeo que a fomenta e a produz. Experiências cuidadosas com tomografia computadorizada apresentam as áreas cerebrais onde se situam a felicidade e infelicidade, resultado das emoções e dos fenômenos físicos produzidos pela dopamina, bem como por outras substâncias, assim confirmando a tese de natureza orgânica. Um sentimento qualquer envia impulsos, procedentes do tronco cerebral ao cerebelo, que os processa e envia aos músculos como ordens, permitindo que o diencéfalo entre em ação, propiciando a excitação emocional, de modo que o córtex ative as circunvoluções na área do lóbulo frontal, transformando as emoções em atitudes e realizações objetivas. Ocorre, assim, todo um processo eletroquímico, através do qual o sentimento estimula as áreas próprias que o transformam, conduzem e materializam. É fácil, portanto, de compreender-se que o ser humano é todo um feixe de emoções que necessitam ser bem direcionadas, e que a educação, o conhecimento, o exercício se encarregam de transformar em vivências. Aprofundando-se mais a sonda no cerne do ser, constata-se que todo esse complexo de energia procede do espírito, que a exterioriza conforme o seu padrão evolutivo, produzindo emoções superiores ou inquietantes de que tem necessidade no campo do crescimento moral. Assim, os desafios existenciais que se apresentam como emoções perturbadoras, transtornos neuróticos de ansiedade, de culpa, de estresse, de angústia exigem atenção e devem ser cuidados de forma especial, mediante as conquistas das modernas ciências psíquicas, bem como das contribuições do Espiritismo, na sua feição de ciência da alma. Assim, a felicidade é desencadeada pela harmonia que o espírito experimenta, a sensação agradável do dever cumprido, a retidão moral, facultando ao cérebro a produção da dopamina, da serotonina, da noradrenalina e de outras substâncias do mesmo gênero. A conquista da felicidade ocorre quando se transita de um para outro estado de espírito em equilíbrio, portanto, de maior harmonia. Da mesma maneira, o sofrimento é uma transição da situação inferior, estágio que já deveria ter sido vencido. A felicidade, portanto, não significa oposição à infelicidade. Esse estado de bem-estar, de harmonia entre o ego e o self resulta de conquistas morais e espirituais, da vitória sobre desafios existenciais. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de março de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.